hit? Is a Hit é o nome do 10º episódio da primeira temporada de The Sopranos. Em outras palavras, um sucesso é um sucesso. Não dá pra fingir, tentar enganar os outros ou a si mesmo. É ou não é? Não por acaso, ao longo do episódio, a maioria dos personagens tentará ser uma outra pessoa, em alguma medida. Seja um mafioso de baixo escalão que se passa por um empresário musical, um chefão do crime que circula entre a alta sociedade ou uma dona de casa que tenta investir na bolsa de valores, todos eles forjam uma faceta que sabem ser irreal. Todos querem ser alguém diferente, mas no fim do dia, você é o que você é. Oi, eu sou Henrique Massaro e esse aqui é a minha análise do 10º episódio da primeira temporada de The Sopranos. Chegamos finalmente ao 10º episódio, só mais 3 para terminarmos essa primeira temporada de vídeos análise da série. Tô gostando muito dessa série e sei que vocês também, então já deixem um like no vídeo, comentem o que estão achando, deixem perguntas para eu poder responder ao final dessa primeira leva dessa série de vídeos e claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Sem mais delongas, vamos falar do 10º episódio da primeira temporada de The Sopranos. Eu vou fazer essa análise de uma forma um pouco diferente, dividindo ela através de 4 personagens, ou 2 casais, Christopher e Adriana, Tony e Carmela. Antes disso, repare na cena de abertura desse episódio. Ela é um olhar cru, direto para como esses personagens que nós acompanhamos ganham a vida de verdade. Nós sabemos sim que Paulie e Pussy, assim como Tony, vivem do crime, mas dessa vez nós vemos os dois junto com Christopher com a mão na massa, rendendo um homem, roubando dezenas de milhares de dólares e matando-o em seguida a sangue frio. Porque apesar do glamour com o qual a ficção já os representou muitas vezes, é isso que esses homens são, ladrões e assassinos. E Tony? Tony também, apesar de não ter que sujar as mãos por estar num nível hierárquico acima, Tony sustenta a casa, guarda dinheiro para a faculdade da filha, dá joias para as mulheres e consegue charutos para agradecer o seu vizinho médico por uma indicação, exatamente da mesma forma. O fato de não carregar o cheiro das ruas, no entanto, às vezes pode confundir. Porque, por um lado, Tony tem mais dinheiro, luxo e poder que seus homens. Por outro, ele não está no mesmo nível que o homem que vive na casa ao lado da sua. E nunca estará. Por mais dinheiro e poder que acumule, possivelmente muito mais do que o próprio Cusamano, o vizinho sempre será um médico e ele sempre será um criminoso. E por mais que o próprio Tony saiba disso e não se permita se aproximar dessas pessoas, um convite de Cusamano para jogar golfe num clube social, ao lado de outros médicos, advogados, investidores e sabe-se lá mais quantos outros profissionais respeitados, o deixa balançado. Eu volto ao Tony mais pra frente. Agora eu preciso falar de Carmela Soprano. Quem é Carmela além de a esposa de um mafioso? Carmela sabe o que o marido faz, mas não sabe ou não quer saber exatamente o que ele faz. O que eu quero dizer com isso? Ela sabe, claro, que ele é um gangster que ganha dinheiro ilegalmente, que lhe dá presentes de origem duvidosa. Mas não sabe como nada disso é feito. Ou para explicar melhor aqui, ela não vê o marido e seus homens indo às vias de fato, como nós, os espectadores, acabamos de ver na cena inicial. Da mesma forma, ela não sabe exatamente quanto dinheiro Tony tem, nem quem cuidará dela e dos filhos caso Tony sofra algum acidente infeliz, para parafrasear o poderoso chefão. É esse tipo de dúvida que talvez gere uma série de conflitos na cabeça de Carmela, como por exemplo a relação meio cínica de culpa e devoção que ela tem com a igreja, ou até mesmo as suas tentativas de ser aceita na alta sociedade local. Episódios atrás ela conseguiu convencer Tony a deixá-la dar uma festa beneficente na sua casa, com o objetivo velado de reunir os granfinos e as dondocas da vizinhança para verem como os Sopranos vivem bem. Não adiantou muita coisa. Em um jantar na casa de Cusamano, no qual a doutora Melfi está presente e, diga-se de passagem, desconfortável e dividida pela maneira como seus amigos tratam o seu paciente, um dos poucos aspectos que Jim Cusamano consegue lembrar do que achou da casa de Carmela Soprano é o jogo de copos muito brega. Carmela, no entanto, conseguiu o que queria. Ela é convidada para um churrasco na casa de um dos vizinhos e consegue convencer o marido a aceitar o convite. Lá, ela descobre que todas as esposas, diferentemente dela, não só sabem a origem do dinheiro dos maridos, como ganham o seu próprio dinheiro com investimentos. É o que basta para que a própria Carmela, no seu tempo ocioso dentro de casa, resolva brincar de Wall Street. Mas é só a Meadow confrontá-la minimamente para que ela largue tudo e vá com a filha ter um dia de beleza num spa.
Essa ideia da esposa que não trabalha e que fecha os olhos para o que o marido faz da vida causa certa repulsa em Adriana. Ela ignora, no entanto, que talvez ela própria esteja indo exatamente por esse caminho com Christopher, que começa finalmente a crescer e ganhar algum dinheiro dentro da organização. Sim, Adriana sempre trabalhou e acredita que com o dinheiro do namorado pode vir a ter uma carreira como empresária musical. Ela acha que entende de música e que enxerga talento em um amigo de infância e sonha com um futuro nesse ramo em boa parte desse episódio. Mas é só Christopher mudar de ideia que ela volta à estaca zero. Sem dinheiro e a boa vontade dele para bancar o projeto, seu sonho simplesmente não existe. E não há nada que ela possa fazer para mudar isso. A resignação de Carmela, afinal de contas, não parece tão opcional assim. E finalmente, Christopher Moltisanti, o homem que enfim parecia ter encontrado o seu arco. 2 episódios atrás, durante uma crise existencial, Christopher encontrou uma espécie de redenção ao ter o seu nome citado no jornal ao lado dos de outros criminosos. Nesse 10º episódio, então, ele chega a respirar aliviado após a grande quantidade de dinheiro que eles ganharam. Finalmente, como ele próprio diz, fazer parte da gangue do Tony Soprano está valendo a pena. Finalmente, ele é um gangster de verdade. Finalmente, ele pode comprar presentes e levar a namorada para jantar em um belo restaurante. Mas é só esbarrar com o Massive Genius, um empresário e músico do gangsta rap que dirige um carrão e mora em uma mansão para que os 15 minutos de fama de Christopher Moltisanti terminem. Existem elementos racistas na avaliação de Christopher aqui, claro, mas de modo geral, com o seu sucesso, Massive Genius aluga um triplex na sua cabeça, revelando novamente suas diversas inseguranças. Subitamente, Christopher não se sente mais um gangster, questiona os métodos de Tony Soprano e a liderança de um homem como Junior Soprano. Nada mais faz sentido e é isso que faz Christopher querer investir em Adriana como empresária musical. Por um momento, depois de conhecer o Massive G e apresentar ele ao Hash para resolver uma questão de direitos autorais de um antigo artista negro, Christopher acredita que possa ter conquistado influência suficiente para retomar o poder da máfia italo-americana sobre a indústria da música. Mas basta perceber que o rapper só está ajudando porque se interessou pela Adriana, além, claro, de se dar conta que a banda que ela quer promover não tem o talento necessário para que ele puxe o freio de mão. Nesse ponto, de alguma forma, Christopher teve a sensatez de se contentar com a própria condição e não dar continuidade a um negócio que só lhe faria perder dinheiro e, talvez, até a própria namorada. De alguma forma, ele percebe que não é um empresário, ele é apenas um gangster de baixo escalão e não tem como fingir ser alguém diferente. Quanto à sua dificuldade de se contentar com a realidade, bem, isso é uma questão que vai voltar mais pra frente. Eu sei que eu falei que eu ia concentrar minha análise só em 4 personagens, mas eu preciso abrir um parêntese aqui pro Hash, porque até ele concentra um pouco dessa discussão central do episódio. Depois de ser confrontado pelo Massive G pelos 400 mil que deve para a família do Little Jimmy Willis, mais um dos artistas negros que Hash representou e lucrou em cima nas décadas de 50 e 60, o velho judeu demonstra de fato ficar balançado, mas, assim como os outros personagens, ao final do episódio volta a ser exatamente o que sempre foi, um empresário explorador que não vai abrir mão de um centavo por conta de uma reparação histórica. E claro, como prometido, voltemos a Tony Soprano. De todos os personagens, Tony parece ser o que menos duvida de quem é de verdade. Claro, esse processo é facilitado para ele pela própria imbecilidade dos seus novos amigos, que em questão de segundos mergulham em todos os clichês e estereótipos envolvendo a máfia. Mais do que um jogo de golfe, o convite para frequentar o clube é quase que um interrogatório sobre o poderoso chefão, John Gotti e o voto de silêncio dos mafiosos. Na terapia, Tony revela que se sente uma espécie de palhaço de circo e que pela primeira vez sentiu na pele o bullying que ele e seus amigos fizeram com um colega na infância. No entanto, ele lida de forma surpreendentemente bem-humorada com a situação, aceitando o fato de que não vai poder entrar como sócio do clube e assustando o seu vizinho pedindo para que ele guarde uma caixa misteriosa na sua casa. Talvez porque Tony, episódios atrás, tenha lido aquela frase estampada em um painel das universidades que levou a sua filha para visitar. Nenhum homem pode ter um rosto para si mesmo e outro para a multidão, sem ao final confundir qual deles é o verdadeiro. Ou talvez porque Tony, por mais conflitos internos que tenha, saiba quem ele é de verdade.